Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido aluno. Estamos aqui na aula 22 e hoje a professora vai explicar um pouco melhor o que é a introdução de um artigo de opinião. Vamos lá? Bom, nos vídeos que a professora encaminhou ontem, nós entendemos um pouco melhor o que é um artigo de opinião, ou eu espero que tenha acontecido isso. Se você não entendeu ainda o que é, de forma geral, um artigo de opinião, eu peço que me procure, que me pergunte, porque o objetivo é que essa aprendizagem aconteça. Então, se você ainda não conseguiu entender bem o que nós iremos trabalhar ou o que nós já estamos trabalhando, eu peço que me pergunte, porque eu estou aqui à disposição para ajudar vocês a concretizar esse aprendizado, ok? Então, vamos lá. A introdução de um artigo de opinião tem como palavra-chave a palavra contextualização. Por quê? Porque a introdução nada mais é do que a contextualização. Você vai, na introdução, colocar o leitor a par daquilo que você irá tratar. Porque imagine, você que produziu o artigo de opinião sabe sobre o que você escreveu, quais foram as suas ideias e o que você quis transmitir nesse texto. Porém, o leitor não consegue adivinhar o que você o que você escreveu e o que você transmitiu naquele texto. Ele não sabe o que irá encontrar no texto. Então, ele precisa de orientações. Então, a primeira parte atrativa de um artigo de opinião é o título. Você precisa colocar um título porque é ele que vai chamar a atenção do leitor. Digamos que você escolhe um assunto, bullying, e existem 10 artigos de opinião para o leitor escolher. Ele vai escolher primeiro pelo título, depois ele vai abrir o artigo de opinião e vai começar a ler. Qual é a primeira parte que ele vai começar a ler? A introdução. Então, a introdução tem que ser atrativa também e tem que colocar o leitor a par daquilo que você irá tratar, porque se ele observar que no início, ali na introdução, você já não mostra que vai tratar de algo que ele está a fim de ler, ele já não vai ler, ele não vai continuar. Então, você precisa fazer uma boa introdução, porque é ali que você vai ganhar o seu leitor, ok? Então, nesse momento, você vai colocar o leitor a par do que você está querendo passar no seu texto. Você vai começar a dar sinais do seu ponto de vista, porque nós já sabemos, quando estamos fazendo um artigo de opinião, tratamos de assuntos interessantes, polêmicos, em que você vai dar a sua opinião sobre aquele assunto, o seu ponto de vista. Então, na introdução, você começa a dar sinais de qual é o seu ponto de vista. Você vai falando sobre o que você irá tratar, vai sendo mais descritivo, na verdade, explicando qual é o assunto, mas já dando sinais, apontando para que lado você está indo, se é de acordo ou contra aquele assunto, certo? Para que o leitor também já vá entendendo o que esperar do texto. Então, a introdução nada mais é do que isso, contextualização e tentar amarrar o seu leitor para que ele fique até o final do texto, certo? Então, você também precisa, no vídeo anterior, que eu encaminhei ontem, eu digo que no desenvolvimento nós colocamos todas as nossas cartas na mesa, né, com argumentos, mas você também precisa começar a jogar as suas cartas na introdução, porque é ali que você começa a segurar o leitor para que ele tenha vontade de ler o seu texto até o final, certo? Eu sou professora, mas eu também já fui aluna e também sou leitora, e sei que quando a gente começa a ler um texto que não nos agrada, a gente vai perdendo interesse e algumas vezes pode até desistir de ler até o final. Então, para que o leitor chegue lá na nossa conclusão e haja uma reflexão depois dessa leitura, nós precisamos trazer um texto interessante desde o início, certo? Como que funciona a estrutura de uma introdução? É feita em um parágrafo só. Iremos trabalhar com a média de 6 a 8 linhas, tá? Dentro deste padrão. Mínimo 6 linhas, máximo 8 linhas, para não ficar um texto nem muito curto nem muito longo, porque as próximas etapas da estrutura também terão números mínimos e máximos de linhas e de parágrafos, então a gente já começa a pensar em toda a estrutura desde a introdução. Então, um parágrafo de 6 a 8 linhas, ok? Então, contextualização é a palavra-chave da nossa introdução. Eu espero que você tenha entendido o que é introdução. A nossa atividade de hoje é fazer apenas uma introdução. Ali no texto que a professora passou para vocês, né, no arquivo que está em anexo
com toda a descrição do que é a introdução e do que a professora quer que vocês façam, a professora coloca que deve fazer só a introdução, tá? Nós iremos trabalhar só a introdução agora, em outra aula só o desenvolvimento, em outra só a conclusão, para então montarmos um texto completo. Acredito que desta forma fica mais fácil para que vocês consigam entender bem de que forma que funciona o artigo de opinião. Então, ali está bem descrito o que eu quero que vocês façam. Façam uma introdução, só introdução, ou seja, só um parágrafo, que vai ser a primeira parte do texto de vocês. Escolham um tema que vocês dominem, porque nós iremos trabalhar esse mesmo tema em todas as aulas que estaremos produzindo o artigo de opinião em partes, como a professora já citou. Então, é muito mais fácil você trabalhar com esse texto quando você tem domínio sobre o assunto. Então, escolha um assunto interessante, que haja controvérsias de opinião, né? Você até pode conversar com seus responsáveis em casa sobre um assunto escolha um assunto que você tem uma opinião, seus responsáveis têm outra, para que vocês também juntos consigam elaborar argumentos e contra-argumentos para deixar esse artigo de opinião bem completo, bem caprichado e com um objetivo bem definido, tá? Então, escolham um tema que vocês dominem, façam só a introdução, ok? Todas as outras instruções estão ali no texto também, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a professora já disponibilizou o WhatsApp da professora, pode perguntar ali. Se não, também pode perguntar aqui na plataforma, estou à disposição para vocês, tá? Então é isso, nos vemos na quarta-feira que vem, ok? Fiquem bem, tenham uma ótima semana e beijos!